dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. A confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até o que não é Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Gente, queria agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para o meu passo só de cada vez durante esse ano todo. Todas as pessoas que contribuíram com uma camiseta, que contribuíram com o seu tempo, que gastaram um pouco de si mesmas escrevendo para mim, para que eu continuasse firme na minha caminhada. Estamos chegando ao fim de mais um ano e eu estou muito feliz por tudo que aconteceu em 2014, por todas as coisas que eu pude viver, por todas as pessoas que eu pude conhecer. Então, muito obrigada a você que de alguma forma esteve comigo durante esse ano. Obrigada por todas as pessoas que dividiram os seus testemunhos, suas histórias de vida comigo. Saibam que cada uma dessas histórias está guardada dentro de mim e isso tudo me ajuda a continuar. Isso tudo me ajuda a crescer. Isso tudo me ensina bastante sobre a vida, sobre como olhar não só a mim mesma, mas aos problemas e como olhar os outros também. Então, muito obrigada, um beijo, assistam os vídeos, vejam o sound e obrigada, Du! Yeah! Fim!